do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos em mais um cultinho. Isso mesmo. E olha só, vocês já pararam para pensar o que é que a gente faz quando começa o cultinho? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Isso mesmo, teve gente que respondeu certo. Nós começamos com uma oração. Então vamos fechar os nossos olhinhos. Aí onde você está, você fecha os olhos, porque nós precisamos ter reverência, porque a oração é nada mais, nada menos do que falar com Deus. Então feche os olhinhos e repete junto comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um cultinho que tu nos deste a oportunidade de participar. Ó Senhor, que a tua palavra possa permanecer em nossos corações e que nós possamos entender tudo que tu queres falar conosco a partir da historinha. Ó Senhor, ajuda-nos a te louvar de todo o nosso coração e a entender o que estamos cantando e escutando. É assim que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém! Olha só, crianças, depois da oração, o que é que a gente faz? Uma das melhores partes, uma das partes que eu mais gosto, que é a parte do louvor. Então, nós vamos cantar um corinho, que eu não sei se vocês conhecem, que diz assim, crer e obedecer. Quem conhece, diga sim. Eita, não teve muitas que conheciam. Então, a gente vai cantar umas 2 vezes para ver se vocês aprendem, tá certo? Então, vamos lá. Crer e obedecer o que Deus ordenou. O fiel obedece ao que Cristo mandou. Essa foi só para vocês entenderem qual era a musiquinha, tá? Só para lembrarem. Agora a gente vai cantar de verdade. Crer e obedecer o que Deus ordenou. O fiel obedece ao que Cristo mandou. Agora você está aprendendo essa música, não é? Vamos cantar de novo para ficar bem fixada na nossa cabeça, tá certo? Vamos de novo. Crer e obedecer o que Deus ordenou. O fiel obedece ao que Cristo mandou. De novo. Crer e obedecer o que Deus ordenou. O fiel obedece ao que Cristo mandou. Tudo certo? Estão aprendendo? Depois da historinha a gente canta essa de novo. Mas agora a gente vai partir para outra música. Quando alguém chega na nossa casa, o que que faz? Bate na porta, não é mesmo? Para a gente poder abrir e ela poder entrar. E eu vou cantar uma música que fala sobre 2 pessoas que estão batendo, ó, na nossa porta. Só que não é em qualquer porta, é na porta do nosso coração. 2 pessoas, mas você só pode deixar uma entrar. E você escolhe quem é que vai entrar, uma ou outra. E quem será que são essas 2 pessoas? Quando a gente cantar a musiquinha, a gente vai lembrar, tá certo? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Já disse não pra ele? Agora vamos ver a outra pessoa que vai bater. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor.
olha só, vocês disserem não para o mal e sim, Senhor, para Ele vir morar em vocês? Sim? Agora, olha só. Acabou o nosso período de louvor e vamos pensar um pouquinho. Quem aqui gostaria de estar num deserto, caminhando por dias a fios, até por anos, e de repente ficar sem água e sem as comidas que gosta? E aí, já se imaginou num deserto, morrendo de sede e não há água por nenhum canto? Você olha para lá, olha para cá e não existe água. O que é que você faria se estivesse nessa situação? Diz aí para ti. Sem água, sem comida. E aí, provavelmente iria reclamar, não é mesmo? E imagina que você não está sozinho nesse deserto. Os seus amigos estão junto de você. Seus familiares também. E também uma pessoa que é o seu líder. Essa pessoa que está lhe conduzindo pelo deserto. Essa pessoa lhe tirou de uma terra que tinha muitas coisas boas e está te levando pelo deserto. E então você vai até essa pessoa e vai reclamar com ela, não é mesmo? É isso que provavelmente eu acho que você faria. E é o que provavelmente eu acho que a tia faria, porque nós somos falhos, não é? E isso aconteceu, uma situação parecida com algumas pessoas, sabia? Há muitos anos atrás. Então eu quero que você vá pegar a sua Bíblia, isso mesmo, porque eu sei que tem muita gente que está aí do outro lado da tela sem a Bíblia do lado. Tem gente que está sentado no sofá, sentado na cadeira, sentado, deitado em vários locais e não está com a sua Bíblia. E onde já se viu ficar sem a Bíblia na hora do cultinho? Olha só, a tia está com a Bíblia dela, olha. Estão vendo? Então eu quero que você vá buscar a sua Bíblia agora mesmo, se você não está com ela. E quando você voltar, eu quero que você abra lá no livro de Números. Mas por enquanto eu vou esperar você ir buscar, tá certo? Vai lá buscar a sua Bíblia e eu vou te dar 10 segundos para você ir buscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi muito tempo. Acho que todo mundo está com a sua Bíblia aí agora, não está? Tenho certeza que sim. Agora vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Números. Quem não sabe, pensa assim, ó, primeiro livro Gênesis, aí depois vem Êxodo, Levítico e então Números. Então, abriu em Números? Agora abra lá no capítulo 20. Abriu? E vamos ler a partir do segundo versículo. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romães, nem água para beber? Mas que povo reclamão, não é mesmo? Imagina a situação, você está nesse deserto, uma multidão de pessoas ao seu redor e ninguém tem água para beber, nem figos, nem romãs, nem coisas boas. Mas que povo é esse? Diz que esse povo estava sem água. Vocês lembram que o povo de Israel era escravo no Egito, escravo do faraó? Lembram só? E como Deus, com sua mão forte, enviou um bebezinho para libertá-los. Mas é claro que quando esse bebezinho, que a propósito se chama Moisés, isso mesmo, você já estudou sobre ele. Moisés, quando ele cresceu, ele se tornou o libertador do povo. E olha só, Moisés guiou o povo para fora do Egito. E para isso foi preciso muitas coisas, vocês sabem. Para convencer o faraó, foram preciso que Deus enviasse 10 pragas. Mas isso você pode ver em outro cultinho. E Moisés conduziu o povo pelo deserto. E
eles passaram por diversas experiências no deserto. E uma delas foi a de ficar sem água. E o povo ainda não havia aprendido uma lição. Sabe que lição era essa? Pessoal, Deus é maravilhoso, Ele é enorme, Ele é poderoso. O povo havia visto as maravilhas que o Senhor havia feito no Egito. Havia visto como Ele os havia conduzido para fora do Egito, rumo à terra prometida. E eles ainda não haviam entendido o quanto Deus era poderoso e o quanto Deus se preocupava com eles. E eles ficaram preocupados com a falta da água. Mas que coisa, não é? Mas que povo reclamão. E olha só, o Senhor estava lá observando tudo. E esse povo estava desesperado com a falta de água. Em vez de pensar que o Senhor era poderoso, eles foram até Moisés, que os estava conduzindo pelo deserto, e reclamaram com ele. Como eu disse, eles disseram assim: por que você nos trouxe para esse lugar horrível, Moisés? A gente vai morrer. Aqui não tem água, não tem romã, não tem figo, não tem isso, não tem aquilo. Que lugar horroroso. E olha só, sabe por que o povo fez isso? Porque ele é pecador. O homem, nós, as pessoas, somos pecadores e necessitamos de Deus. Sem Deus a gente não faz nada. Nós somos apenas pecadores. E o povo nesse momento pecou. Ao invés de confiar em Deus, foram reclamar. E sabe qual foi a atitude de Moisés? Ele foi falar com Deus. Moisés, teve a atitude certa. Vamos continuar lendo? A partir do versículo 6. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E, diante do povo, falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim, vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Crianças, vocês viram que coisa maravilhosa que aconteceu? Moisés, juntamente com seu irmão Arão, que o estava ajudando nessa condução do povo, foram falar com Deus. E eles, se prostraram diante do Senhor, numa tenda chamada Tenda do Encontro, onde o Senhor vinha e falava junto com Moisés. E então a presença do Senhor, a glória do Senhor encheu essa tenda. E o Senhor já sabia de tudo que estava acontecendo. E o Senhor sempre tem a solução certa para cada problema. Ele está apenas esperando que nós venhamos buscá-lo, porque o Senhor se comunica com nós. Sim, criança, o Senhor quer falar com você, Ele quer ajudá-lo. Só basta você buscá-lo em oração. E foi isso que Moisés fez. Ele tinha um problema, ele e seu irmão Arão, e foram buscar o Senhor. E o Senhor podia ajudá-los a solucionar esse problema. E o Senhor deu a solução. Vamos reler de novo o versículo 8. Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E, diante do povo, falem à rocha e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Uau! Já pensaram nisso? O povo lá fora murmurando, fazendo o maior escândalo porque não tinha água. E reclamando com Moisés. E Moisés, ao invés de se perturbar grandemente, foi decidir fazer o que era certo, buscar ao Senhor. Foi lá na tenda do encontro, junto com seu irmão, se derramou na presença do Senhor. E o Senhor lhes falou e deu a solução. E vocês prestaram bem direitinho atenção em qual foi essa solução? Falar com a rocha e a água ia sair. Como assim? O Senhor disse para Moisés chegar junto de uma rocha e falar para a rocha dar água. Imagina só, crianças, uma rocha é uma pedra. Imagina que você, voltando para lá no início que a gente falou do deserto, você está nesse deserto e de repente a solução para você conseguir água é ir para uma pedra que tem assim. E você vai e fala com a pedra dizendo para ela dar água. Isso é impossível, não é, crianças? Mas para Deus nada é impossível. Isso seria um milagre.
E então o Senhor mandou que Moisés e Arão juntassem o povo todos, juntinho ali da rocha, e eles iam falar com ela e ela iria dar água. Não ia ser pelo poder de Moisés nem por Arão, porque eles não tinham poder para fazer a rocha da água, mas pelo Senhor, porque eles buscaram o Senhor e o Senhor estava juntinho com eles. E o Senhor quer fazer sair água da rocha. Mas Moisés tinha tudo para obedecer, mas não foi bem assim. Vamos continuar lendo para saber o que aconteceu? Olha só, o versículo 9. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse. Então até aqui está tudo bem. O Senhor mandou, pegar o bordão, juntar o povo, falar com a rocha. E até aqui Moisés fez tudo direitinho. Pegou o bordão, juntou o povo para junto da rocha e era hora dele falar com a rocha. Mas, em vez de falar com a rocha, vamos ver o que foi que aconteceu. Então, Moisés e Arão, versículo 10, acompanha aí na sua Bíblia. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então, Moisés lhes disse, agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Perceberam algo de diferente aí, crianças? Teve gente que percebeu, teve gente que não. Olha só, o Senhor havia dito para Moisés pegar o bordão, reunir o povo, reunir os animais e falar à rocha e a água sairia. Mas ao invés disso, Moisés só cumpriu uma parte da ordem do Senhor. Moisés pegou o bordão, reuniu o povo, reuniu os animais, foi para junto da rocha, mas em vez de falar com a rocha, ele pegou o bordão e bateu 2 vezes na rocha. E não foi só isso que ele fez de errado, crianças, porque o Senhor não mandou bater na rocha, ele mandou apenas falar. Mas Moisés está virado, ele estava irritado com o povo e ele falou com orgulho, com presunção, falando assim, será que eu e Arão temos que tirar água dessa rocha? Moisés não podia fazer isso, crianças. Moisés não tinha poder nenhum. Por ele, não ia sair água da rocha nunca. Nem que ele passasse 1000 anos falando com a rocha. Sai a água, sai a água, sai a água. Não ia sair água. Moisés não tinha poder nenhum, então ele não podia dizer, será que eu? Mas Moisés estava irritado, ele estava muito exasperado. E aí ele falou o que não devia e fez o que não devia, batendo na rocha. Mas mesmo assim o Senhor foi misericordioso, porque ele é cheio de graça. E fez com que saísse muita, muita água daquela rocha. E todo o povo, todos os animais puderam beber. Mas o Senhor, apesar de sua infinita graça e misericórdia, ele também não deixa passar batido aquilo de errado que nós fazemos. Ele nos perdoa, mas também há uma punição. Há uma multa a se pagar. E depois que o povo bebeu tudo, o Senhor falou, chamou, olha só, Moisés e Arão, falou com eles. E vamos ver o que foi que Deus falou. Olha só, no versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Olha só, crianças, infelizmente, Moisés e Arão foram punidos pelo seu erro. Olha só, o Senhor os perdoou, sim, tanto que ele enviou água, mas havia um preço a ser pago. E sabe qual foi esse preço? Moisés e Arão não poderiam conduzir o povo até a terra. Lembrem-se, eles saíram do Egito, estavam caminhando pelo deserto e iriam chegar na terra prometida, a terra que mandava leite e mel, que o Senhor tinha planejado para o povo. E era Moisés e Arão que os estavam conduzindo. Mas o Senhor disse que agora não seriam eles que iriam fazer o povo entrar na terra. Infelizmente, houve um preço a ser pago. Porque apesar de Moisés ser uma autoridade, apesar dele ser o líder do povo,
Ele não era a maior autoridade. Havia um que estava acima dele e a quem ele devia obediência. O Senhor é a maior autoridade. Ele está acima de todos. Mas apesar de tudo isso, Ele quer se comunicar comigo e com você. Não se esqueça isso, crianças. Deus quer falar com você. Ele quer lhe ajudar a resolver os seus problemas, assim como Ele fez com Moisés e Arão. Mas Ele quer que você o obedeça, crianças. Ele quer muito a sua obediência. E olha só, eu quero ler com vocês um texto lá em Mateus. Abre lá no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Então você abre lá, Novo Testamento, já aparece Mateus. Capítulo 7 e o versículo 24. Que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Repete comigo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha só. Jesus disse que aquele que ouve o que Ele diz, aquele que ouve o que Ele manda, as palavras dele, e pratica, aí é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E no decorrer, ele fala de outra história. Mas olha só, o importante é a gente se concentrar nessa primeira parte. Nós devemos ouvir e praticar o que o Senhor está nos dizendo. Então, crianças, Deus é a autoridade. Nós somos pecadores, mas Ele quer falar conosco, se comunicar conosco. Por isso que não é à toa que Ele mandou o seu Filho Jesus até a terra para morrer em nosso lugar, para que Ele pudesse se comunicar conosco. E hoje você pode, onde você estiver, dobrar seus joelhos, ou até mesmo em pé, sentado, de qualquer maneira, se dirigir ao Senhor em oração e dizer para Ele qual é o seu problema. Porque Ele quer te ajudar, mas Ele também quer que você ouça o que Ele está dizendo para te ajudar e também obedeça. Por vezes, Deus não vai falar conosco assim, exemplo. Criança, você tem que ir para a escola e fazer seus trabalhos direitinho. Você tem que fazer suas tarefas direitinho. Não. Por vezes Deus não vai falar isso, mas Ele vai usar, por exemplo, a sua mãe para lhe dizer que você tem que fazer as suas tarefas com esmero, fazer tudo direitinho, porque na Bíblia diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, por vezes, a gente recebe uma ordem, a gente escuta alguma coisa, desde que seja boa, e que a gente tem que obedecer. Porque muitas vezes o pastor diz uma coisa no púlpito e a gente diz: eu não vou fazer isso não. Não é Deus que está falando não. Mas por vezes Deus também se utiliza de pessoas para falar com o seu povo. Assim como Ele se utilizou de Moisés para ajudar o povo. Tá certo? Mas às vezes Ele fala conosco diretamente. E olha só, nós já estamos no final do nosso cultinho. E eu quero que vocês lembrem sempre: Deus é autoridade e nós somos pecadores. Mas Deus se comunica conosco e nós devemos a Ele obediência. E por isso, nós vamos cantar novamente aquele corinho que fala sobre crer e obedecer. Lembram que a gente cantou lá no início, que a gente aprendeu, que diz assim: crer e obedecer o que Deus ordenou, o fiel obedece ao que Cristo mandou. Está se encaixando direitinho com o que a gente está aprendendo, não é mesmo, crianças? Crer e obedecer o que Deus ordena. Então, vamos cantar esse hino? Vamos lá? Tudo pronto? Lembram direitinho como é que é o hino? Vamos lá. No 3 a gente canta. 1, 2, 3. Crer e obedecer o que Deus ordenou. O fiel obedece ao que Cristo mandou. Novamente. Crer e obedecer
o que Cristo mandou. Amém. E já estamos chegando no final do nosso cultinho. E como é que a gente encerra o nosso cultinho, crianças? Como é? Assim como a gente inicia, a gente encerra. Isso mesmo, com oração. Então vamos lá, fechar os nossos olhinhos e se dirigir ao Senhor em oração, assim como Moisés fez. Ele se derramou na presença do Senhor e falou com o Senhor. E o Senhor também falou com Moisés. Então vamos falar com o Senhor e escutar atentamente a voz dele a nos falar e a confirmar. Então feche os seus olhinhos e vamos orar assim. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença, assim como Moisés e Arão. Ó Senhor, estamos por vezes cheios de problemas e com muitas dificuldades, mas queremos, Senhor, te entregar tudo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, tu és tão grande, tão poderoso. Nós queremos te agradecer porque tu falas conosco, porque tu te importas conosco. Tu enviaste o teu Filho para que nós pudéssemos nos comunicar contigo. Ó Senhor, quando os problemas vierem, as dificuldades, que nós não sejamos como o povo e não murmuremos, Senhor, mas que nós possamos entregar tudo a Ti em oração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais obedientes e a seguirmos mais fielmente as Tuas palavras e para que nós possamos praticá-las. Tu és santo, poderoso, grandioso. Nós te agradecemos por tudo e por mais um cultinho abençoado que nos concedeste. E é assim que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo. Então, crianças, eu quero agora dizer que está na hora do tchau. Isso mesmo. Tchau, crianças. E até o próximo cultinho.